parte, talvez até a maior parte das pessoas que lidavam com o entretenimento na época que eu era criança, mesmo depois na juventude, na TV, eram pessoas gostosas de você ver. Você podia ter 1001 objeções políticas, morais, éticas, com objeções em relação àquelas pessoas, mas dizer que elas não pertenciam ao mundo do entretenimento, não traziam informações, modos de pensar que eram gostosos, seria injustiça. Inclusive os programas esportivos, jornalista Walter Abraão, né, fazia um jornal esportivo do meio-dia. Hebe Camargo, nem se fale, malufista, dava opiniões com as quais eu não compartilhava nenhuma. Mas vocês já viram? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, peguem na internet ela conversando com o Mazzaropi num programa. O Mazzaropi era espetacular, né? O Mazzaropi era um gênio. Mas ela e o Mazzaropi dançando, conversando, aquilo era tão leve, tão suave, tão gostoso. E peguem isso para vocês verem o que era o Brasil, o que era o entretenimento. Eu discordava de tudo aquilo que o Flávio Cavalcante fazia. Um instante maestro, quebrava disco, mas a gente assistia porque aquilo era entretenimento. Tinha sempre algo, né, esplendoroso ali. Eu acho que, bem, não vou falar do Jô Soares, porque aí é meu amigo, foi meu amigo, e aí, né, seria... O Jô foi uma unanimidade, ainda é. Peguem o programa do Jô, peguem Olha, uma pessoa com quem eu discordei a vida toda, inclusive fiz vídeos né, reclamando da mesquinhez dele, mas dizer que ele não trazia algum entretenimento, às vezes sozinho ele era entretenimento. O Silvio Santos. Claro que no meio disso tudo havia pessoas que a gente gostava para além do reconhecimento que eles eram entretenimento, e outras não, né? O Jô a gente gostava, eu gostava dele como amigo, era uma pessoa exemplar em todos os sentidos, né? Então, o que aconteceu com a TV brasileira? O que aconteceu? Em que momento que se entrou por uma via que se deteriorou na mesquinhez, na burrice, e que agora resvala para a internet? Resvala. Eu não tô falando tudo isso porque eu tô tão deprimido, eu tô tão chateado, porque me mandaram um negócio que eu já havia criticado, mas eu havia criticado por um outro ponto de vista, porque eu havia assistido alguns trechos e achei que aquilo não cabia, né? E eu tinha feito uma crítica pela questão da exposição da intimidade, que hoje é uma regra, né? Mas me mandaram um outro vídeo com outras questões, para que eu assistisse o vídeo.
o programa do Bruno Gagliasso, o Surubão, com a Narcisa e um outro menino que se diz influencer, nunca vi na vida. Teodoro? Será que é Teodoro? Agora não sei mais o nome, mas... Gente, eu não consegui ver aquilo. Aquilo não é alguma coisa que entretém. Entretenimento tem que entreter você tem que ficar disponível, você tem que ficar preso, tem que ganhar você. Isso é um entretenimento. Aquilo não entretém. A sensação que eu tenho é que aquela Giovana, esposa do Bruno, ela é um robô, ela é de uma artificialidade e fez com que o Bruno, que era um bom ator, ficasse artificial também. Eles conversando entre eles é uma coisa horrorosa artificial. E quando entrou a Narcisa e o outro menino, aí eles com um papelzinho na mão, fazendo perguntas, como se aquilo fosse uma TV de péssima qualidade. Primeiro que a internet não é TV, é outra coisa. Segundo que... O que é aquilo, gente? Como que alguém pode assistir aquilo? Se a juventude, se as pessoas estão assistindo aquilo, é porque elas não viram nada no passado ou porque só sobrou isso como entretenimento. Não é possível. Não é possível, gente. Não é possível que as pessoas tenham entrado por este túnel do nada sobre o nada. Qual o adjetivo qual a palavra que eu usaria para tentar entender o que acontece ali? A palavra seria vidas vazias. Não estou dizendo que aquelas vidas que estavam ali são vazias, mas na maneira como elas se colocam ali, são vidas vazias. Elas não têm absolutamente nada a dizer. O menino que estava ali falou que ele faz terapia. Aí ele disse que ele sai leve da terapia. Quem sai leve de uma terapia não fez terapia. Né? O menino é tão sem nada que a terapia ela traz para você uma problematização que você não sai leve, você sai pesado. Você sai dali com 1001 questões. Ele sai leve, rindo, né? Quer dizer, ele não tem absolutamente, ele não está entendendo nada. A Narcisa é aquilo ali, né? O próprio nome já diz, ela é a Narcisa. Agora, o que mais me espantou é a maneira como eles trataram os dois. Eles não têm nada a tirar. E aí tem que ficar, bate ali, bate aqui, até chegar na única coisa que eles têm, que é qual a sua primeira vez de sexo, o que você gosta de fazer, né? Aí no limite se chega ali na pornografia pura. Caramba! Não é uma crítica moral. Eu estou fazendo uma crítica de quem viu o entretenimento. Gente, a gente era capaz de escutar o Carlos Alberto Nóbrega conversando com o Golias 2 horas, 3 horas, se a gente quisesse. Não era uma contação de piada. Família Trapo, por exemplo. A Família Trapo não tinha a obrigação de fazer rir. Ela era uma trama. Depois teve uma versão, né, que eu não gostei,
Eu acompanhei, mas só gostei dos primeiros, né? Que foi o Sai de Baixo. Já não gostei. Achava aqueles personagens extremamente uma caricatura desnecessária. Uma caricatura desnecessária. Na verdade, eu não gostava de nenhum deles. De nenhum deles. Eu acho que eu gostava daquele que... Eu acho que eu gostava do Gustavo... Do Gustavo... Aí, por outras razões, né? Por ele ter sido Beto Rockefeller, por outras razões. Mas aquilo eu já não gostava. E olha que, né? Teve sucesso. Mas já apontava um caminho que não era mais o entretenimento. Não sei, você pode me dizer, professor, mas para quem tem a TV nos últimos 30 anos ou 20 anos, talvez, né, nós tenhamos em algum momento perdido alguma coisa, porque os programas evangélicos compraram os horários da TV, dominaram a TV, então, depois que isso aconteceu, tanto faz, né? Porque se você assiste um pastor vendendo pedaços de pau por não sei quantos reais, né? Tanto faz, qualquer coisa é coisa. Sim, mas existia uma TV de qualidade, e a gente vê que a internet tem pessoas querendo fazer alguma coisa no âmbito do entretenimento, mas o que me espanta é que aqueles que têm dinheiro, que tem patrocínio para fazer, façam coisas tão ruins. Eu acho que esse negócio do surubão é pior do que você escutar a Fátima Bernardes na Globo. Ela fez um programa, né? Encontro com Fátima, não é isso? Aquilo era muito, muito chato, era uma militância didática de feminismo, de minorias. Aquilo era, meu Deus do céu, e era de uma grosseria com as pessoas horrível. As pessoas queriam ali ser politicamente corretas, queriam ser de esquerda, e no entanto eram grosseiras com as pessoas que estavam ali. Uma vez eu vi uma garota que até ela era influencer, depois ela foi pra Globo fazer novela, não deu certo, voltou, esqueci o nome dela, até muito bonita a menina, né? Mas uma vez trouxeram um garoto lá, e ela começou a humilhar o garoto, com jargões feministas, super mal educada, e a Fátima permitiu aquilo. Sabe, então essa decadência, o que é decadência total? Eu falava assim, bom, uma hora a TV acaba e pessoas na internet vão aparecer. Aí na internet me aparece um Léo Lins, querendo que as pessoas fiquem como hienas, rindo forçadas de humilhações. Ninguém ri daquilo, aquilo é humilhação. Gente, algo aconteceu. Algo aconteceu para a gente estar aceitando isso. Algo aconteceu, gente. Parece que o que mais me choca nisso tudo é a completa perda de espontaneidade. Completa perda de espontaneidade. Não há possibilidade de você conversar com as pessoas. Você olha, você vê e você não acredita que pessoas que eram espontâneas ficaram robôs. Todo mundo adquiriu uma máscara que não combina com o entretenimento.
uma revolução na subjetividade e este período do neoliberalismo, principalmente o neoliberalismo dos últimos 20 anos, que eu estou chamando de capitalismo 4.0 no nosso livro que estamos lançando em e-book, vai sair em papel logo, né? Esse que eu estou convidando vocês a fazerem grupo de estudos, eu estou chamando esse período dos últimos 20 anos de capitalismo 4.0, e a produção da subjetividade que está emergindo ali, me parece ser a produção do narciso, é um narcisismo sem narciso, porque é um narciso vazio, e ao mesmo tempo é a produção que explica um pouco por que os histéricos desapareceram do sofá dos psicanalistas, porque o histérico ele se tornou qualquer um. As pessoas veem de uma maneira histérica para a tela. O histerismo comanda, inclusive comanda a política, né? Você vê que a maioria dos políticos, tirando aí os antigos, né? O Lula destoa, que ele se comporta como um estadista, mas os outros se comportam como histéricos. Você vê o caso do Bolsonaro e dos filhos dele, né? Cada dia é mais imagem esdrúxula, mais lances bizarros. Nunca existiu um presidente que foi numa zona de meretrício com meninas menores e ele entrar ali como presidente da República e dizer pintou um clima. Ele tinha que chamar o conselho de menor, chamar a polícia, tirar aquelas meninas dali, ajudar aquelas meninas. Não, o cara pintou um clima. Que coisa mais bizarra do que isso? Nem o Afanásio Jazade, em tempos áureos, que era um tipo de Siqueira Júnior do rádio, pensaria nisso. O próprio Siqueira Júnior, né? Chamado para ser deputado, gente que deveria estar atrás das grades. Eu preciso assistir alguma coisa boa, urgentemente, porque esse surubão, gente, me deprimiu. Me deprimiu. Aquele casal, me parece que eles não são daqui, eles estavam aqui, eram terráqueos, mas eles foram abduzidos, transformados e devolveram para nós outra coisa. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Que coisa, né? Que coisa horrível. Daqui a pouco a gente volta.